pelo seu trabalho secular, pelos seus filhos e filhas, que cada dia mais possamos reconhecer e valorizar o trabalho deles em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, irmãos. Bom dia. Estava vendo aqui, realmente Deus deve ter dado trabalho, porque parece que cada quadradinho desse aqui foi colado, mas foi isso? Quem fez aí? Alguém estava aí fazendo, não sei quem é. Bruninha, cada um foi colado ali, não? Ah, nossa, 6 cortinas aí. Mas ficou bonito, então de parabéns. E eu tenho certeza que o culto também foi uma bênção. Amém? Vamos orar a Deus pela palavra. Já agradecemos a Deus pelos nossos diáconos, pelos nossos jovens. E vamos agradecer a Deus pela palavra que o Senhor tem nos dado a cada manhã. Feche os seus olhos, ore comigo em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Senhor. Pela oportunidade de estarmos na Tua casa, ó Deus, de glorificar e exaltar, ó Deus, o Teu santo nome. Senhor, venha estar presente aqui neste local, ministrando, ó Deus, sobre nossas vidas, sobre nossas emoções, nos fortalecendo, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Meu Deus, a Tua palavra é o alimento que precisamos para continuar a nossa caminhada diária. E que hoje possamos, ó Deus, ser saciados pela Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. No final do culto, antes de eu chamar o pastor, estarei orando pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos. Também peço à igreja que esteja orando pela família do pastor Jorge, que ontem, 10 horas da manhã, sepultaram, o Paulo, que era o irmão mais velho do pastor Jorge. Então esteja orando pelos familiares, pela esposa do Paulo, a dona Dina, pelas netas, as enteadas, para que Deus possa estar consolando cada um deles. Amém? E no final, nós também iremos incluir essas vidas na nossa oração. Bom, irmãos, a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, que Deus tem ministrado e falado ao meu coração, tem como tema as estações da alma. Amém? As estações da alma. Então, quando a gente fala sobre as estações, a gente consegue identificar que as estações climáticas, elas estão presentes na nossa vida. E, querendo ou não, nós desfrutamos cada momento das estações. E, em cada momento, você tem que se adaptar ao ambiente que você está vivendo. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de frio e você tem que se adaptar àquele momento e se agasalhar, para que você não pegue um resfriado ou um mal maior. Então, diante das estações que nós estamos vivendo, nós temos que nos adaptar a ela. Nós temos o verão, onde aqui no Brasil, um país tropical, o clima é bem quente. Então, você vai se adaptar àquela estação usando uma roupa mais leve, mais fresca, para que você possa, então, ter uma vida tranquila. Porque tem dias aqui no nosso verão que, pelo amor de Deus, dá vontade de ficar dentro da piscina ou então dentro da praia, porque o calor é muito imenso. Então, as estações são assim. Elas acontecem na vida do ser humano, nós não temos como mudá-las, elas vão acontecer, mas nós temos que nos adaptar a ela, para que a gente possa passar bem aquele período. E quando eu falo as estações da alma, são momentos na vida do ser humano que nós vamos passar momentos de dificuldade, muitas das vezes, momentos de transições na nossa vida, que nós vamos ter que nos adaptar, nos adaptar àqueles momentos que nós estamos vivendo. Então, as estações da alma, elas farão parte da nossa vida em algum momento. Em algum momento você vai passar por momentos de frustrações, por momentos de tristeza, por momentos de perda, como o pastor Jorge passou na sexta-feira e sepultou o seu irmão ontem. Então, na nossa vida, nós vamos passar por estações, por momentos.
E então nós temos que passar por esse momento e nos adaptar àquele momento que nós estamos vivendo. E temos que ter sabedoria de como lidar com esses momentos difíceis que surgem. Então, no decorrer da vida do ser humano, independentemente do tempo que você vai viver aqui na Terra, você vai passar por dias bons. Você vai passar por dias difíceis. Você vai passar por frustrações, decepções, alegria, extrema felicidade. Tudo isso vai fazer parte da sua vida. E esses momentos mexem diretamente aonde? Na nossa alma, que são as nossas emoções. Então, são as estações que fazem parte da nossa vida. E se a gente for pegar personagens bíblicos, a gente vai ver, nós iremos ver que muitos personagens passaram por dias assim, né? E eu vou dar o exemplo de alguns para vocês. Moisés. Moisés, ele foi o homem que ele teve frustrações. Você consegue ver que Moisés teve frustrações? Moisés não conseguiu entrar na terra prometida. Ele leva o povo do Egito à porta da terra, mas quando chega, ele não entra. Então, ele viveu momentos de frustrações. Moisés, ele viveu momentos de medo. Se você for ler o texto em Êxodo, você vai ver que quando o faraó chega próximo a Moisés ali no grande mar, ele ali questiona, e agora o que nós vamos fazer? E o povo pressionando ele. São sentimentos que fazem parte da vida do ser humano. Moisés, ele viveu momentos de alegria, quando ele consegue passar o grande mar com todo o povo. Diz o texto bíblico que Miriam pegou o tamborim e eles dançaram, cantaram, alegraram-se diante de Deus. Mas ele teve momentos de ira. Em determinado momento, na caminhada do deserto, o povo reclamando porque não tinha água, e Deus fala para Moisés, para ele falar a rocha, e ele pega e bate, toca na rocha, porque estava com as suas emoções abaladas por tudo que ele estava vivendo. Então, veja que a vida emocional de Moisés, um homem de Deus, né, que eu queria ser pelo menos só 1% do que Moisés foi. Então, esse homem de Deus passou por estações na sua alma, sentimentos, momentos aonde as emoções passaram por transições, da felicidade para a frustração, da frustração para a perda, da perda para a extrema felicidade. Assim foi a vida de Moisés. E eu poderia dar outro exemplo para vocês. O próprio sucessor de Moisés, que foi Josué, a vida dele foi feita de transições, de emoções no seu chamado. Ele já começa o chamado dele como? Com a perda. Quando você abre o livro de Josué, está lá, Moisés, meu servo, morreu. Então, o ministério desse homem já começa com uma perda muito grande. E aí, você vai ver as estações da alma de Josué, os momentos que ele vive no decorrer do seu chamado. Logo depois dessa perda, ele celebra vitórias, porque ele consegue passar com o povo no Rio Jordão, ele consegue vencer Jericó, um grande desafio, mas logo depois dessas celebrações, ele chora, porque o povo desobedece ao Senhor e perde uma batalha, e o povo de Deus é ferido, é morto na batalha contra a cidade de Ai. E Josué, chorando, vai aos pés de Deus, clamar e reclamar, muitas das vezes, com o Senhor, o porquê daquela situação. E ali demonstra os sentimentos que estavam no coração dele. Josué teve um momento de frustração. Naquela passagem que vocês gostam muito de pregar, eu também gosto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ali ele estava extremamente frustrado. Ali ele jogou diante do povo uma decisão. Ali houve mortes. Pessoas morreram, porque quem escolheu um Deus pagão foi morto, foi eliminado. Então você consegue ver os momentos de transição. E aqui falando para vocês, eu me lembro agora de um momento que Moisés viveu, que as suas emoções estavam à flor da pele. Quando ele desce do monte com as tábuas da lei, e o que o povo estava fazendo? Adorando.
um bezerro de ouro. E o que ele faz com as tábuas da lei? Ele quebra. Você acha que ele estava zen? Você acha que ele estava em paz? Ele estava extremamente frustrado, irmãos. Aborrecido com aquela situação, ao ponto de quebrar a tábua que Deus tinha dado para ele. As transições da alma. O próprio Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado aqui na terra, viveu momentos de felicidade. Quando lemos o texto bíblico, vamos ver Jesus celebrando em casamentos. Você vai em casamento para quê? Para celebrar. Você vê Jesus sentado em refeições junto com seus amigos na casa de Lázaro e das suas irmãs. Você vê Jesus junto com pecadores ali celebrando a salvação daquelas pessoas. Mas você vê Jesus falando: a minha alma está terrivelmente angustiada. Esse texto está lá em Mateus 26, 38. Então, irmãos, você consegue entender que a vida é feita assim? Ontem, meu dia estava um dia abençoado, passando na casa de uma cliente, amiga, eu lembrei-me que há muito tempo eu não passava na casa dela e parei ali para conversar com ela, uma idosa já, e a neta dela me recebeu e falou assim: olha, a minha vozinha, ela recebeu um diagnóstico de câncer. E ela foi e falou assim para mim: você quer vê-la? Eu falei: não, quero sim. E quando eu entrei, eu não vi mais aquela minha amiga que eu gostava de prosear, conversar, de escutar a vida dela. Estava ali uma pessoa quase que vegetando em cima de uma cama. Não conseguia abrir os olhos, apenas falava, reconheceu a minha voz. Acabou o meu dia ali. Então, aquele momento de extrema felicidade que eu estava, hoje seria, o meu aniversário, é meu aniversário, estava feliz. Ali acabou meu dia. Acabou meu dia. Então, a vida é assim. Às vezes estamos felizes com a conquista, no dia seguinte vem uma paulada na cabeça, uma perda, uma porta de emprego que se fecha. Então, irmãos, são as transições da alma, são as estações da alma que a gente vai viver. E vocês que são jovens, que não conseguem se identificar com essa mensagem que eu estou dando, já começa a pegar isso para a sua vida e saber que na vida você vai ter decepções, que na vida você vai ter frustrações, que na vida você vai ter extrema felicidade, alegria, mas vai ter dias difíceis, dias que você vai chorar, dias que não vai dar vontade de você sair da cama por conta dos problemas que muitas das vezes alcançam a nossa vida. Comece a entender que a vida do ser humano é marcado de momentos, de transições, de mudanças nas nossas emoções e a gente tem que saber lidar com isso. E aí eu vou pegar, nesta manhã, durante alguns minutos, eu vou pegar um personagem bíblico que passou por essas transições. E a gente vai aprender algumas coisas que nós não devemos fazer nesses momentos onde as estações da alma, começam a transitar na nossa vida, mudar, e a gente sai da felicidade para a tristeza, da tristeza para outros problemas, para a felicidade novamente. E esse exemplo é Elias. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, fazendo um favor, em 1 Reis 19. A gente vai ser bem objetivo. Eu pretendo não demorar muito. Amém? Você consegue ver que Elias passou por essas transições? Diga amém comigo. Irmãos, Elias, ele saiu da transição de uma grande vitória contra os profetas de Baal, ao ponto dele se isolar dentro de uma caverna e pedir a sua morte. Olha as estações da alma desse profeta de Deus. E não era qualquer profeta. Se eu queria ter 1% daquilo que Moisés foi, de Elias eu queria ter só 0,5%. Porque Elias, irmãos, ele orou e não choveu. Ele orou e chovia. Elias foi um homem muito usado por Deus. Foi um homem que não viu a morte. A palavra de Deus diz que uma carruagem de fogo veio e levou Elias para o Senhor.
Então não foi qualquer pessoa. Foi um homem ungido de Deus, um homem abençoado por Deus. Mas olha a vida desse homem em determinados momentos. Olha os desafios que estão diante dele. Então ele luta contra os profetas de Baal, vence esses profetas, mata esses profetas. E no mesmo texto, seguindo o mesmo capítulo, ele se isola. E ele pede a sua morte. Ele pede a sua morte. E aí a gente vai ver como que Deus procede quando nós estamos nessa transição, querendo desistir, o que Deus faz na nossa vida. Amém? Então, nesse processo de transição da vida do profeta Elias, ele cometeu erros. Qual foi o primeiro erro que Elias cometeu? Foi se isolar. Em 1 Reis 19:3, diz que ele, diante das ameaças de Acabe e Jezabel, ele ficou com medo, ele fugiu, e diz que ele, no meio do percurso, ele deixou o seu moço, deixou ali o seu servo e partiu sozinho. Na parte C, no finalzinho do versículo 3, ele ali deixou o seu servo. Então, olha só, no momento difícil da vida dele, que ele estava passando, uma transição nas suas emoções, de uma celebração, de uma grande vitória, para o momento de uma possível depressão, Elias cometeu um grande erro que foi andar sozinho. Se isolou. Está aí um grande erro que a gente comete quando a gente está passando por essas transições na nossa vida. Se isolar. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, se isolando no meio dos problemas. Não faça isso. Sempre quando você estiver passando um problema familiar, um problema emocional, um problema financeiro, não se isole. Procure alguém para que você possa abrir o coração. Procure alguém para que você possa conversar. Procure alguém para que possa orar por você. Procure os seus pastores. Procure os seus diáconos. Procure os seus líderes. Não se isole. Note que Jesus, no momento difícil da vida dele, e eu preguei isso há alguns dias, Jesus não se isolou no Getsêmani. Ele chamou os seus amigos para estarem juntos ali naquele momento orando. Os amigos, seus discípulos, que não deram tão importância, mas ele procurou naquele momento difícil do Getsêmani ter alguém ao lado dele. Os amigos que não deram a importância do momento, mas Jesus não se isolou. E o que eu vejo são irmãos se isolando. Se isolaram no meio da pandemia, se isolaram no meio das crises emocionais, se isolaram no meio da depressão, estão sozinhos, passando por essa estação da alma difícil, sozinho, porque decidiram, escolha própria, de se isolar. O primeiro erro que Elias cometeu, que nós não devemos cometer. Está com algum problema, irmãos? Procure os seus pastores, procure os seus líderes, procure um amigo para que você possa falar, abrir o coração, pedir oração. Venha buscar a casa de Deus. Mesmo que você chegue aqui e não consiga entender nada que está acontecendo, você não consiga ouvir a voz do Senhor, mas venha para a casa de Deus, porque aqui é o local de cura. Aqui é o local de restauração. Aqui é o local que Deus fala conosco e muda a nossa sorte. Então, o primeiro erro dele foi se isolar, né? O segundo erro dele foi fazer uma avaliação errada do problema que ele estava vivendo. Quando ele está diante de Deus, e Deus, então, ali fala com Elias, Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? E ali começa a estabelecer um diálogo com Elias. Elias vai falar assim, mataram todos os profetas. E estão me buscando também para ceifar a minha vida. Só sobrou eu. Aí o que Deus fala para ele, Elias? Tem 7.000 que não se dobrou. Tem 7.000 ainda em Israel que não se dobraram diante de Baal. Isso está lá em 1 Reis 19:18. Não precisa ler, apenas comentando. Então ele fez a leitura errada do problema. E às vezes nós fazemos isso. Nós estamos diante de um problema e a gente faz uma leitura completamente equivocada daquilo que a gente está vivendo. E por conta disso a gente entra dentro de uma crise. Porque estamos
lendo o problema de uma forma errada. Estamos vendo a situação aos olhos humanos e não diante dos olhos da fé, os olhos espirituais. E a gente nós acabamos fazendo uma interpretação errada que Elias fez. E isso culminou nele pedir a sua morte, de fazer uma interpretação errada. Já mataram todos, agora querem matar o último, que sou eu. Deus falou, não, Elias, ainda tem 7.000. Você está fazendo uma interpretação errada da questão. Então, precisamos não se isolar, não fazer avaliações erradas e entender que nas transições das estações da alma, Deus cuida de nós, como cuidou de Elias. Lá em 1 Reis 19, 4-7, a gente vai ver esse cuidado que Deus teve com Elias. Ou seja, quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos abalados, Deus está cuidando de nós, porque Deus se preocupa com os seus filhos. Deus se preocupa com os seus filhos. Então, isso é muito bem, vivenciado na vida de Elias, nessa passagem. 1 Reis 19, do 4-7, diz o seguinte: ele mesmo, porém, foi para o deserto, Elias, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimpro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimpro, e eis que um anjo tocou nele e disse, levanta-te e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras, em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então, naquele momento que ele estava vivendo, um momento difícil, ele não foi abandonado pelo Senhor. Lemos aqui que um anjo, com providências divinas, trouxe para Elias o seu alimento, trouxe água. Isso demonstrando o cuidado que Deus tem com os seus. Então Deus cuida de nós quando nós estamos passando por essas transições difíceis da vida. Deus cuida de nós trazendo provisão, usando pessoas, trazendo uma palavra de ânimo. Deus cuida de cada um de nós usando um amigo para nos dar uma palavra, para nos dar uma palavra de consolo, uma palavra de fé, de esperança, que vai dar tudo certo. Então, no primeiro momento, entenda que nesses momentos difíceis, Deus está cuidando de nós. Entenda que nesses momentos difíceis, Deus nos chama a atenção. No versículo 8 e 9, diz assim, então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna onde passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Muitas das vezes, irmãos, Deus faz conosco o que fez aqui com o profeta Elias. Deus está nos chamando a atenção. O que você está fazendo nesse local? O que você está fazendo se isolando de tudo e de todos? Eu não te chamei para isso. O que você está fazendo nesse local que não te pertence? O que você está fazendo no choro do luto? Se já eu te consolei, se já te levantei, levanta e segue. O que você está fazendo aí? Então, Deus, nesses momentos de transições, das estações da nossa alma, Deus, Ele cuida de nós com provisão. Com provisão. Um amigo nosso, né? Um amigo que eu conheço desde a minha infância, ele ficou doente, e o homem, quando ele fica doente, e geralmente quando ele é autônomo, é que ele faz o seu salário, o primeiro pensamento dele é o quê? E agora? Como vai ser? Da onde eu vou tirar o sustento da minha família?
E esse amigo passou por um acidente de moto e o primeiro questionamento dele foi esse. Né? E eu conversando com ele, questionamos a respeito do DPVAT, só que o DPVAT, né, só cobre morte, invalidez permanente e despesas médico-hospitalares. Ele não morreu, não ficou deficiente e foi tratado pelo SUS, ou seja, ele não tinha direito nada do DPVAT. Eu falei, fica tranquilo, cara. Deus vai trazer provisão para a sua vida. E ali ele entrou na extrema angústia, porque deitado numa cama que não podia nem sair para urinar no banheiro, porque a perna dele estava com aqueles ferros de fora a fora, via a necessidade da família, os filhos, o colégio, a alimentação. O cara entra em uma depressão. Entra em uma depressão. Mas é nesse momento que Deus é Deus. Juntamos todos que eram amigos da juventude, nós tínhamos um futebol chamado Sem Terra. Né? Não é apologia a esse movimento que existe, não. É porque a gente não tinha dinheiro, não tinha chuteira, não tinha camisa, não tinha nada. A gente só jogava de short. Então era o Sem Terra. Quem queria jogar com a gente era assim. Juntamos todos esses amigos e conseguimos, durante 3 meses, honrar todos os compromissos dele. Você acha, irmãos, que isso foi uma iniciativa humana, minha, dos meus amigos? Foi Deus, irmãos. Foi Deus. Foi Deus que fez isso na vida dele. Foi Deus provando para o servo, falando, olha, é eu que cuido de você. É eu que trago o seu sustento. É eu que cubro você durante toda a tua vida. É minha mão que está sobre você, filho. Mas se a gente não guardar o coração, a gente surta. A gente surta. Então Deus cuida de nós e Deus nos chama a atenção. E esse jovem que eu estou falando para vocês, eu falei, cara, vai fazer alguma coisa para louvar o nome de Deus. Ele aprendeu a tocar violão. Em 4 meses, hoje é músico da igreja dele, irmãos. É o Senhor, irmãos. É o Senhor. Agora, né? Talvez eu não consiga, durante 4 meses, aprender a tocar e tudo mais. Mas, convenhamos, foi 4 meses, 24 horas por dia. A esposa dele, quando chegava lá e está precisando de alguma coisa assim, tira o violão dele. Eu já não aguento mais a mesma música, o mesmo louvor. Mas Deus tratou, Deus cuidou. Sabe? E Deus falou para Elias, ele está fazendo aí dentro dessa caverna. Às vezes a gente quer se isolar, irmãos. Diante das estações da alma, uma crise, a gente se isola. Eu não quero mais conversar com A, com B, com C. Eu não quero mais ir para a igreja. Eu não quero mais ter contato com meus amigos. Deixa eu viver a minha vida aqui e acabou. Não é assim que a gente vai vencer esses momentos difíceis. É Deus que vai cuidar de nós. E a gente tem que buscar em Deus a ministração de Deus nas nossas emoções. Então Deus cuida de nós, irmãos, e Ele ministra sobre as nossas emoções. Ele nos traz ânimo. Ele nos chama a atenção para seguirmos à frente. Ele é especialista em mudar as estações da nossa alma. Deus é especialista em nos curar, em mudar os sentimentos que estão dentro de nós. Você já parou aqui para ver qual o sentimento que estava na vida de Bartimeu? Um cego de nascença que mendigava. Quais sentimentos estavam presentes na vida daquele homem? Mas o que Cristo fez? Mudou toda aquela história. E ele passou a celebrar, caminhar, seguir Jesus pelo caminho. Qual era o sentimento que estava presente na vida do endemoniado de Gadara, da sua família e dos seus? Um homem que era oprimido com grilhões. Mas Jesus, aquele que cura as nossas emoções, que cura enfermidades, que nos liberta, aquele que restaura o nosso ser, vai lá e muda as estações que aquele homem vivia e faz um renovo, faz algo novo na vida dele. E aquele homem passa a seguir a Deus
e leva alegria aos seus familiares. Antes ele trazia tristeza, frustrações, decepção, mas agora ele leva alegria aos seus familiares. Então esse é o Deus que nós servimos, sabe, irmãos? O Deus que está presente na nossa vida. Então, na prática, irmãos, na prática, o que eu quero que você guarde no teu coração? Saiba analisar os problemas que te cercam e consomem suas forças. Saiba analisar isso. O que está consumindo a sua força? O que está desgastando a sua vida emocional? Saiba analisar isso. Não cometa erros como Elias cometeu. Veja os gatilhos que estão ocasionando uma ansiedade no teu coração. Veja aquilo que está contribuindo para o seu mal e saiba lidar com isso. Lembra o que eu falei lá no início? As estações que nos cercam, climáticas, você não pode mudar, mas você vai se adaptar a elas. Muitas das vezes as estações da alma você não pode mudar, mas você vai se adaptar a ela. Você vai buscar auxílio na terapia. Você vai descobrir os gatilhos que trazem problema para você. Você vai procurar saber administrar aquela questão que tira a sua paz. Você vai evitar determinados assuntos. Há algum tempo eu ficava extremamente chateado quando se falava de política. Ficava chateado. Eu não gostava de ouvir a respeito de política. Eu ficava chateado. O que eu fiz? Parei de falar e ver sobre política. Quando chegar uma semana próximo da eleição, eu vou pegar o plano de governo e vou ver aquilo que me adequa como cristão, como pastor, como servo de Deus, como pai, e vou fazer a minha escolha. Então você tem que ver aquilo que está te ferindo, te fazendo mal, e mudar essa situação que você está passando. Então, saiba analisar os problemas que te cercam e consomem suas forças. Não se isole. Busque ajuda, busque auxílio. Creia que Deus está cuidando de você e Deus usa pessoas. Saiba que você tem que sair desse lugar de dor. Foi o que Deus falou para Elias. Elias, esse local de dor que você escolheu como sua sepultura, essa caverna, eu estou falando, sai daí e segue a vida. Levanta a cabeça, vai em frente, Elias. Você ainda tem um chamado, você tem um ministério para levar à frente, você ainda tem que ungir reis, você ainda tem que trazer justiça, você tem que decidir causas. Vai, Elias. Então, às vezes, nós queremos nos isolar no nosso lugar de dor e ali fazer daquele lugar a nossa sepultura. Mas Deus está falando, saia desse lugar. Levanta a cabeça e segue em frente. Precisamos, irmãos, diante do mundo que nós estamos vivendo, precisamos ter uma saúde emocional blindada. Blindada. Porque tudo que está acontecendo no mundo, no sistema desse governo, tudo, ele vai completamente contra o que a palavra de Deus diz. E a igreja precisa estar fortalecida espiritualmente, buscando Deus e emocionalmente, sabendo que as lutas podem surgir. Perseguições no mundo estão surgindo na vida de muitos servos de Deus, mas eles estão de cabeça erguida. Então precisamos blindar nossas emoções, precisamos estar fortes espiritualmente e também emocionalmente. E também emocionalmente. Eu preciso, irmãos, dessa ministração de Deus na minha vida emocional. Eu preciso ser blindado pelo Senhor em todas as áreas da minha vida. E eu também sei que eu não posso me isolar, eu não posso pegar o lugar de dor e fazer dele uma sepultura. Já foi comprovado cientificamente que pessoas que são e que recebem, melhor assim, um diagnóstico de câncer, já foi comprovado que aquelas que conseguem lutar contra ele, erguer a cabeça e decidir não se entregar, conseguem vencer e superar o câncer. Mas aqueles que se entregam,
aqueles que escolhem um local de sepultura e se lançam ali e fazem daquela dor, né, ali o seu fim, esses dificilmente conseguem sair desse quadro clínico. Vão se definhando e partem. Agora, aquele que levanta, aquele que luta contra, irmãos, esse vence. Nós tivemos um jogador de basquete, Oscar Smith. Ele foi receber um diagnóstico de câncer. E na época deram 6 meses para ele. O cara está até hoje aí. Por quê? Porque ele não se entregou. Porque ele não se isolou dentro da caverna, da sepultura e falou, acabou, esse é meu fim, acabou a vida aqui. Ele lutou contra aquilo. Está até hoje aí. Então, irmãos, precisamos blindar nossas emoções. Precisamos nos fortalecer. Precisamos ser uma igreja poderosa. Poderosa. Espiritualmente e emocionalmente. Cara, eu cheguei a um patamar da minha vida que eu não aguento mais. Cristão mimimi. Sabe o que é cristão mimimi? Ai, pastor, passou aqui, nem me deu a paz do Senhor. Ai, meu Deus do céu, o pastor está chateado comigo. O que eu fiz? Ai, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Irmãos, às vezes a gente passa e não vê a pessoa. Às vezes você passa, igual hoje, acordei, dormi 2 horas da manhã, subi ali acelerado, atrasado. A paz, gente, a paz. Na correria. O cristão mimimi, ele precisa ser ministrado nas suas saúdes emocionais. Ai, olhou para mim com um olhar diferente. Fulano hoje não me respondeu. Eu perguntei se ele tinha um dinheiro para trocar, ele falou que não. Começa a criar coisas que não existem, sentimentos que não existem, discriminações que não existem. Irmãos, precisamos fortalecer as nossas emoções. E essa geração que está crescendo hoje, os nossos jovens, adolescentes, crianças, estão com as emoções muito fragilizadas, irmãos. Olha, precisamos, irmãos, olhar para a nossa saúde emocional. E talvez você esteja assim, sabe? As estações da alma que você está vivendo hoje é um momento de tristeza, de dor, de choro. Você deseja, como Elias, se isolar em uma caverna. Mas Deus está falando nessa manhã, sai desse local. Levanta a cabeça, segue em frente, não se isole, porque Deus está cuidando de você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu estarei orando por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes da oração que eu estarei fazendo e chamando meu pastor, eu quero orar aqui pela vida da família do pastor Jorge, pela Dina, pelos irmãos. Eu quero orar aqui pelo nosso obreiro Alcenir. Falei com ele ali embaixo. Alcenir falou que terça-feira vai pegar alguns resultados de alguns exames e pedir oração. Quero orar pela vida da Márcia e do seu pai, Valtanir, né, que está debilitado, um problema cerebral, está internado no Getúlio Vargas. Quero orar pela vida da Catherine, pela vida da Geni, né, a mãezinha do Saionísio, em nome de Jesus. E se você tem algum irmão, a gente vai estar orando por essas vidas agora. Você apresente essa vida diante de Deus. Tem a vida do Tiago também, que sofreu um acidente de moto. Não sei como é que ele está, mas eu creio que Deus está cuidando dele. Amém? Então oremos e depois nós estaremos orando pela nossa vida, pela igreja, e chamaremos o nosso pastor para estar iniciando aqui a celebração da Santa Ceia. Querido Deus e amado Pai, meu Deus, nós queremos, Pai, entregar diante de Ti, Senhor, nesse momento, famílias enlutadas, Senhor. Em especial, Senhor, queremos entregar a vida do pastor Jorge, a vida, Senhor, da sua irmã, do seu irmão Carlos, a vida, Senhor, da Dina, os netos, ó Deus, do falecido Paulo. Deus, a Tua palavra
nos relata que o Senhor é o nosso consolo. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita esta família em suas necessidades emocionais, necessidades físicas e traz o consolo sobre cada um deles. Pai, abençoa para que eles possam, ó Deus, erguer a cabeça e seguir em frente. E que eles guardem, ó Deus, em seus corações, São Paulo. Assim, Deus, nós clamamos a Ti pela família deste homem que partiu, e creio que partiu em Teus braços e descansa em Ti. Deus, te peço, Senhor Jesus Cristo, pela vida do Alceni, que terça-feira estará passando pela consulta médica. Deus, abençoa o nosso obreiro, o Teu filho, Senhor. Dá sabedoria aos médicos, Senhor, para fazer, ó Deus, e ter um diagnóstico preciso, ó Deus, sobre a vida do Teu filho. Deus, abençoa, Senhor, a Márcia. Toma, ó Deus, as suas emoções em suas mãos. Toma, Senhor, a vida do seu pai, o Valtani, ó Deus, Nunes, em tuas mãos. Deus, nós cremos no Deus de milagre, um Deus de impossíveis, um Deus que faz do impossível realizável, um Deus que cura, que restaura e que faz, ó Deus, aquilo, Senhor, que o ser humano, o Senhor Jesus Cristo, não consegue fazer. Deus, ministra, Senhor, sobre a vida dele. Cuida deste idoso, Senhor. Vá ao encontro do leito, Senhor, hospitalar, ministrando sobre a vida dele, ministrando sobre a vida da Catherine, ministrando sobre a vida da irmã Geni. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, essas vidas precisam do teu milagre, precisam da tua cura, precisam da tua restauração. E nesse momento a tua igreja coloca diante do teu santo altar essas vidas e nós clamamos a ti, Senhor. Ó Deus, vai agindo, Senhor, vai operando, ó Deus, nessas vidas, porque agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra, Senhor? Manifesta o teu dom, manifesta o teu poder sobre essas vidas e que as famílias, que os amigos possam ver e contemplar o grande milagre que Deus está fazendo e que Deus fará nessas vidas para a honra e glória do teu santo nome. Também, meu Pai, te peço nesse momento, sobre a tua igreja, sobre a palavra que foi ministrada aqui nesta manhã. Deus, nós falamos, Senhor, sobre emoções, sobre as estações da alma, sobre sentimentos que invadem, ó Deus, o coração do teu filho e da tua filha. Sentimentos esses, Senhor, que têm o poder, que têm a força, Senhor, de ferir o mais íntimo do nosso ser. Meu Deus, contempla, Senhor, agora, cada um, Senhor, dos meus irmãos, cada uma das mulheres que aqui, ó Deus, estão presentes. Meu Deus, se alguma, Senhor, das tuas filhas aqui, por algum momento foram violentadas, agredidas, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e isso ainda hoje repercute na vida delas, Senhor, elas ainda vivam, ó Deus, esse drama, Senhor, eu peço a Ti, Espírito Santo, vai ministrando, vai curando, Senhor, vai tirando todo o trauma, vai tirando todo o sentimento, vai tirando tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela vida de cada um do teu filho e cada um, ó Deus, da tua filha. Eu te peço pela vida dos nossos jovens. Pai, se em algum momento da vida eles foram, ó Deus, muitas das vezes são agredidos, ó Deus, os pais, ó Deus, pensando em educar, ó Deus, se excederam e isso trouxe um trauma sobre a vida deles. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai desfazendo todo o mal. Vai ministrando sobre emoções, vai ministrando na mente, Senhor, jogando por terra todo o trauma, toda angústia, toda ansiedade, Senhor, todo sentimento que não provém de Ti. A Tua palavra, Senhor, diz que Tu és o Deus que cura, não apenas a cura física, mas também a cura da mente, a cura de sentimentos, a cura das emoções. E nesse momento eu ministro a cura sobre a vida da Tua igreja, Senhor, que as emoções dos Teus filhos e das Tuas filhas
possam estar blindadas em Ti, em Cristo Jesus, e que eles possam se erguer, Senhor Jesus Cristo, diante dos problemas que hoje estão vivendo, e viver o novo de Deus, e viver a renovação do Senhor em suas emoções, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim, meu Deus, eu abençoo a Tua igreja, Senhor. Eu abençoo as nossas crianças, Senhor. Eu abençoo os nossos adolescentes, os nossos jovens, ó Deus, os nossos idosos, Senhor, que estão vivendo momentos de ansiedade. Deus, vai visitando, Senhor, cada um do Teu filho, cada um da Tua filha, Senhor. Eu apresento diante de Ti, ó Deus, a liderança desta igreja, Senhor. Toma, Senhor, o coração, toma as emoções, Senhor Jesus Cristo. Prepara a Tua igreja, Senhor Jesus Cristo, para fazer a Tua obra com excelência, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Toma os nossos obreiros, toma os nossos líderes, Senhor. Toma a nossa vida, a vida dos pastores, Senhor, e vem blindando, Senhor, as nossas emoções, nos fortalecendo, Senhor, para continuar a nossa caminhada, independentemente do clima que estivermos vivendo, Senhor. Toma, Senhor, a nossa vida diante de Ti e estende a Tua mão, Senhor, sobre a igreja, sobre o Ministério Nova Vida no Jardim Catarina, que possamos ser filhos e filhas de Deus, com saúde emocional, para fazer a Tua obra, para edificar o Teu reino aqui na terra. E nós não aceitamos nenhuma seta do maligno sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, nenhum sentimento que não provém de Deus. Nós rejeitamos nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que toda trauma, que toda emoção, Senhor Jesus Cristo, que foi, Senhor, destruída pelos problemas da vida, venha ser restauradas nesse momento, para a honra e glória do Teu santo nome. A Tua palavra, Senhor, diz que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, e nós recebemos nesse momento a cura que a Tua palavra declara, e recebemos e tomando posse nesse momento da plena restauração, restauração física, restauração emocional e restauração espiritual, para a honra e glória do Teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Dê um aplauso ao Senhor, que Ele é digno de toda honra e toda glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu chamar meu pastor aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, tem esse louvor que diz, né, eu gosto muito dele, que o Espírito de Deus está aqui. Ele está operando em nossos corações, trazendo vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pelo Espírito de Deus está aqui. Deus está aqui, irmão.